Fala, seus bichinhos bonitos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal Mission Together! Meu nome é Jorge, essa é minha esposa Isabelle. Oi, gente! E hoje nós estamos aqui com esse casal super especial, mais do que especial, que vão se apresentar logo depois da nossa vinheta. Bom, gente, hoje é um dia muito especial, para quem não sabe. O Júlio e a Angélica, eles já vão se apresentar, mas eles são os nossos pais aqui que o Kênia deu pra gente. Adotados à força. Adotados à força, na marra. E hoje, né, pela primeira vez, eles vão estar aqui compartilhando um pouquinho da história e sobre esse tema de hoje, desse podcast, que é como perder o medo de evangelizar. Um tema muito importante. Verdade. A gente aprendeu muito com eles, então nós vamos estar falando aqui um pouquinho sobre esse tema. E para começar, eu queria dar as boas-vindas para vocês. Obrigado por tudo que vocês já nos ensinaram e obrigada por toparem vir aqui compartilhar. E se apresentem pro pessoal, quem são vocês, como vocês vieram parar aqui na África. Tá bom, olha, que prazer. Esse é o meu primeiro podcast na minha vida. É aniversário, então. Boa. E, na verdade, a gente chegou aqui no Quênia em 2000. E desde então nós começamos a trabalhar entre os somalis e foi um momento de muito aprendizado na nossa vida também, né? Nós trabalhamos com a MIAF, Missão para o Interior da África, e minha esposa está aqui, a Angélica, ela vai se apresentar um pouquinho. Aliás, falei meu nome ou não? Não. Meu nome é Júlio. Muito bem. Eu sou Angélica, eu não sou brasileira, eu sou boliviana. Brasileira de coração. Pois é. Aí, mas aprendi a falar português, né? Nós temos 2 filhos. Minha filha Raquel é casada, tem 2 maravilhosos filhinhos, meus netinhos, e meu filho Samuel. Mandar um abraço aí pra Raquel, pro Samuel. Ei, Samuel, Raquel. Ô Samuel, bom. olha aqui, ó, esse podcast. Aí, Samuel, já fica a ideia aí pra você, ó. Sim, e vocês estão na África há 23 anos. 23 anos. Uau. E em missões, porque eu sei que o Júlio ficou na Bolívia 8. Em missões, eu estou há 35 anos. Uau. 35, mais que a minha idade ele tem de missão. Isso. Ele começou muito novinho, né? E nesses 23 anos, eles chegaram aqui na África, gente, quando tinha um ATM só no país inteiro. Exato. Não tinha nem estrada direito. Hoje a gente reclama aqui do Quênia, a gente tá... A gente costumava dizer que a gente achava alguma estrada no buraco. Né? Gente, essa é a diferença, viu? Do raiz e do Nutella. Eu e Jorge, geração Nutella. Eles são geração raiz. Ainda mandávamos nossas cartas por correio. Uau. Não tinha internet. Meu Deus. Quanto tempo demorava pra chegar a resposta de uma carta assim, só por curiosidade? Se respondia. Não, geralmente, literalmente acho que demorava uns 2 meses pra carta ir e receber a resposta. E geralmente uns 2 meses. Uau. Pra quem reclama do WhatsApp hoje, hein? E nesses 23 anos, eles tiveram um ministério muito frutífero, especialmente com somalis, mas também quenianos nesses anos. E agora estão se preparando, né, para encerrar esse ciclo e começar um novo ciclo, que outro episódio a gente entra em mais detalhes, mas para vocês entenderem um pouquinho mais da história desse casal abençoado. Exato. Depois de 23 anos aqui, Deus está nos levando para outro lugar. Mas é um ótimo tempo que nós estamos tendo de ajudar outros casais, preparar outros missionários para a obra que Deus tem dado para eles também. O que inclui a gente, viu, pessoal? Então, a minha história é um pouquinho assim, né? Que eu comecei minha carreira missionária na Bolívia e sendo pastor ali na fronteira da Bolívia com o Brasil, nós começamos a orar por missões. E uma das coisas que eu fiz, eu queria incentivar a igreja a orar, nós começamos a abrir o livro, aquela Operação Mundial, né? E escolhia, cada semana a gente tinha um país para orar, e até o dia que eu cheguei na Somália. E
as informações que eu recebia da Somália me impressionaram demais. E então parece que eu fiquei ali parado e o povo da igreja percebeu, pastor, por que o senhor não muda para outro? Mas porque a gente precisa orar mais por esse país aqui. E aí a guerra da Somália começou. Antes mesmo da gente, a gente começou a orar e aí a guerra começou a anunciar. Bem estranho, né? A gente está orando por esse país, então a guerra começa. E ali um pouquinho mais adiante, aí foi quando também encontrei minha esposa, falei para ela que eu estava orando por esse país. Essa missão foi boa, hein? Estava orando pela Somália, ela também começou a orar pela Somália e nós pedimos a Deus um sinal e esse sinal veio. Nós encontramos um somali na cidade de Corumbá. Uau! E ele estava vindo para ser missionário muçulmano no Brasil. Uau. Para muçulmanizar o Brasil. Isso. Uau! E então, aí a gente entendeu que aquilo só podia ter sido uma mensagem de Deus, né? Porque encontrar um somali em Corumbá, naquele fim de mundo, né? E ainda ele vindo como um missionário islâmico, mais ou menos como assim, chacoalhando a gente, né? A gente entendeu a mensagem e nos preparamos então para poder vir para a África. Isso foi mais ou menos no ano de 91, mas por razões diversas, até mesmo por questão de sustento, a gente só conseguiu chegar na África mesmo em 2000. Uau! Né? E aí entramos de cabeça e coração no trabalho e os primeiros convertidos vieram logo em seguida, né? O nosso primeiro fruto na fé veio 1 ano depois. Uau, muito rápido. E aí nós começamos então a discipular e graças a Deus a gente vê a transformação no coração dessas pessoas, que hoje o nosso primeiro fruto no ministério, hoje eles são missionários. Né? Verdade. E hoje eles estão preparando outros para ser missionários também. Né? Fruto e fruto que permanece. Bênção demais, gente. Gente, eu quero só fazer um comentário sobre isso, não vou dar nomes aqui, mas é muito bacana, porque a gente conhece essas pessoas, né, que o Júlio e a Angélica estão falando aqui, e é uma bênção ver como que um fruto de tantos anos, né, permaneceu e ainda frutificou ainda mais, né? Então é muito legal isso. Então, para você que planeja um ministério missionário, você tem que pensar realmente nas pessoas que vêm depois de você e o legado tem que continuar, né, mesmo quando você já não estiver mais no campo. Isso é muito bom. Eu gostaria de acrescentar uma coisa, que quando uno começa jovem é muito bom, porque você tem esse espaço de crescimento, você tem essa oportunidade de se preparar, de aprender. Nós nem sabíamos falar inglês, então todo esse tempo de espera, desde que nós conhecemos, nos casamos, até chegar no campo, foi um tempo de preparo, não só no idioma, tivemos que aprender islamismo, tivemos que aprender sobre cultura, missiologia, e fazer mais teologia, e a gente, todo esse tempo foi um preparo, fora de levantar sustento, né, para vir na África. Muito Uau. bom. E gente, com toda essa experiência que vocês têm, né, e tudo aquilo que vocês vivenciaram aqui no campo, qual conselho vocês dariam além desses, né? Que já é o preparo, já é um conselho, né? Que outro conselho, que outra palavra vocês dariam para os novos missionários que querem vir para o campo ou que já estão no campo? Bom, deixa eu começar. Né? Minha esposa pode ser que tem outros conselhos, mas o que eu acredito é o seguinte, que muitos são contaminados com aquela ideia de que o trabalho é urgente, você tem que fazer rapidinho, simplesmente vai logo para o campo missionário. Uau. E eles não dão atenção ao preparo devido. Uau. E aí chega então um missionário despreparado no campo. E quando ele chega, ele nem sabe daquilo que ele precisa se preparar, nas áreas que ele precisa se preparar. Então, eu sou uma pessoa que advoga pelo missionário bem preparado. Okay? Eu sempre, nos meus treinamentos, eu sempre falo a diferença entre Pedro e Paulo. Pedro sendo um pescador, sendo um homem de Deus também, e Paulo sendo um teólogo, um homem de Deus. Mas quem produziu mais foi Paulo.
Verdade. Okay? Porque ele era muito mais preparado do que Pedro, ainda que os dois eram homens de Deus. Uau. Okay? Muito bom mesmo. E você, Angélica? Fora do preparo intelectual, vamos a falar, né? É um preparo emocional, porque você tem que pagar o preço de estar longe da família, longe de tua igreja, de tua área de conforto, de teus hobbies, de teu espaço de vida antiga, né? Você está chegando a um lugar onde é completamente novo, onde você não conhece ninguém, e você tem que realmente ter muita saudade, e isso vai afetando, às vezes, muitas pessoas se deprimem nesse período de pagar esse preço emocional. Principalmente no início, né? Então, esse preparo emocional, obviamente, eu digo, a gente não lê num livro, aprende na prática mesmo. É por isso que verdade. você precisa de amigos para poder te dar esse apoio no campo missionário quando você chega. Né? E muitas vezes a gente não encontrava esse tipo de amizade, de gente que estava com a gente no dia a dia, confortando, falando com a gente, dando conselhos. Encorajando. Nossa, eu imagino, né? Porque a gente chegou e vocês estavam aqui em Mombasa quando a gente chegou, né? Mas na época que vocês chegaram, né? Quem estava aqui, né? Para receber vocês. Nós fomos os primeiros brasileiros, na verdade, vindo pela missão. Uau! É num lugar que não fala português. Uau, fantástico, muito gente. Bom. Gente, agora entrando aqui no tema, agora que a gente já conheceu um pouquinho da história desse casal missionário, Júlio e Angélica, nós vamos entrar aqui no tema, esse tema tão importante, como perder o medo de evangelizar. Se você tem medo, né? Às vezes tem aquele vizinho que você quer falar do amor de Jesus para ele, mas você fica com vergonha, não sabe como falar, né? Ou você que é missionário, que nos acompanha aqui também. Então hoje, esse aqui é para todo mundo, tá? Para você que tá aí no Brasil, você que tá no campo. E entrando um pouquinho nesse tema, gente, vocês acham que todo cristão tem o dever e o chamado de evangelizar, ou é só para os missionários? Então, biblicamente falando, eu acredito que todo crente precisa evangelizar. Todo crente precisa aprender a ser um testemunho do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tá? E não é sempre fácil, porque cada pessoa tem seus próprios desafios, né? Por exemplo, tem áreas que as pessoas estão com muitos testemunhos de Jeová por perto e elas não sabem como aprender a evangelizar. Tem outros que estão inseridos no meio islâmico, né? Muitos muçulmanos, e eles também não sabem evangelizar. E o medo muitas vezes vem porque eles não sabem o que falar e como falar. Verdade. Né? Então, respondendo a pergunta, sim, todo crente precisa aprender a ser uma testemunha de Jesus. Achei que era só os missionários. Pois por isso que o evangelho não avança rápido. Uau, é verdade. Então você que tá em casa aí, você também é chamado a evangelizar. Fica a lição de casa aí, ó. Eu gostaria de contar uma experiência que acho que marcou o nosso ministério. No início, quando chegamos no ano 2000, né? Já começamos a receber visitas de alguns amigos muçulmanes, né? Então, um dos muçulmanes chegou a hora do horário da oração, ele tinha o carpetinho dele para orar, ele falou, é meu horário de orar, pediu licença numa esquina e orou dentro de nossa casa a Allah, a seu Deus. E meu esposo sempre descreve essa parte que foi como uma tapa na cara, né? De falar, eles podem com tanta liberdade islamizar através da oração dentro de tua própria casa. Verdade. E você pode continuar Isso. Então, quando eu vi o rapaz com toda a ousadia se ajoelhando dentro da minha sala e em direção a Meca, orando para o Deus dele, aí Deus naquele momento estava falando comigo, você está vendo? Ele não tem vergonha de expressar o que ele acredita. Verdade. Uau. Ele não tem vergonha de falar da fé dele. Ele não tem medo. Aí eu entendi aquilo que Deus estava falando durante aquele tempo que ele estava ali ajoelhado. Logo que ele se levantou, ele falou, então, já estou indo embora. Eu falei, não vai embora ainda não. Tem uma coisa que eu quero te falar. Senta aí que a gente tem muito para conversar. Ok?
E aí eu comecei ali a evangelizar esse muçulmano. Eu não tinha toda a bagagem que eu tenho hoje, mas a minha primeira tentativa fez com que ele nunca mais voltasse na minha casa. Eu falei coisas de forma como que muitas vezes deixou ele chocado. Não falei nada mentira, né? Mas eu falei de uma forma que não era uma forma que atraía ele, né? E ele nunca mais voltou em casa. Perdi o amigo, mas Deus ganhou um obreiro. Amém. Uau. Okay? Ali foi quando eu entendi realmente que eu precisava vencer toda a barreira que eu tinha para poder ser um missionário efetivo, eficiente. Né? Foi ali que nasceu, então, o meu desejo de ser uma pessoa mais útil na obra. Okay? É claro que eu queria, mas eu não sabia como. Tivemos que aprender, né? Eu comecei a entender a partir daquele momento. Né? Uau. Bom, é que isso já meio que puxa, né, para a próxima, uma pergunta que a gente gostaria de fazer aqui para vocês, que é por que as pessoas não evangelizam, né? Por que muitos cristãos missionários, na verdade, até missionários mesmos que estão no campo, eles não evangelizam? E você citou aí que você tinha algumas barreiras, algumas coisas, né? Vocês podem compartilhar um pouquinho de quais barreiras eram essas? Porque eu tenho certeza que algumas das barreiras e das dificuldades que vocês tiveram, muito provavelmente outras pessoas vão se identificar com isso, né? E como vocês venceram essas barreiras? Eu enumero as barreiras basicamente em duas categorias. A primeira categoria é a categoria da ignorância. Ok. Que a pessoa não sabe realmente, ela não tem experiência nenhuma, ela não sabe o que falar, como falar, e ela não sabe o conteúdo da outra religião, ela não sabe o que os outros pensam sobre Deus, Jesus. Então, a ignorância é uma das barreiras. A segunda barreira é o medo. Né? Ela pode até conhecer, mas ela tem que vencer a barreira do medo também. O medo é o que vai acontecer, como as pessoas vão reagir, o que elas vão pensar, e se eu falar alguma coisa que a pessoa não gostar, o que vai acontecer, esse tipo de coisa. Então essas duas barreiras precisam ser vencidas. Uma é vencida através de treinamento, estudos e leitura, ok? A outra é vencida através do amor e da fé. Uau. Né? A questão do medo. Eu acrescentaria também que é uma decisão que você decide evangelizar, porque as oportunidades vão estar aí, você vai conhecer pessoas às vezes uma vez, nunca mais vai ver elas. E foi a única oportunidade de você poder passar um pouquinho de tua fé ou colocar a primeira semente do evangelho. Então, a gente aprendeu, e acho que Júlio pode falar mais detalhes, a diferença de ser friendly evangelism, ou como seria em português? O evangelismo amigável. Evangelismo amigável ou evangelismo de amizade. Essa diferença é muito importante. Isso. Uau. Aliás, essa é uma das questões que no Brasil, nos treinamentos do Brasil, eles enfatizam demais a amizade como a chave para se evangelizar. E nós costumamos dizer que não é a amizade que vai abrir o coração, é você ser amigável. Você não precisa, na verdade, ser um amigo do muçulmano ou da pessoa que está ouvindo o evangelho. Okay? O que seria um amigo? É você desenvolver uma amizade por longo tempo, por muitos anos, e só depois que você desenvolve essa amizade, então você começa a falar do evangelho. Eu não acredito que isso aí seja bíblico. Eu acredito que o modelo bíblico é você, 5 minutos depois que você conhece uma pessoa, você já pode evangelizar. Por quê? Porque você faz isso amigavelmente. Ok? Isso não significa que você não vai falar coisas difíceis. Você pode falar coisas difíceis, mas você vai ser gentil, você vai ser honesto, você vai ser uma pessoa que vai falar com moderação, ok? Sem ofensas,
esse tipo de coisa. É isso que muitas vezes as pessoas não conseguem entender. Elas acham que para evangelizar um muçulmano você tem que chegar e ser mal educado. Não precisa e não deve ser. Eu gostaria de dar um exemplo que nós estávamos viajando, visitando outros obreiros aqui na costa do Mombasa. E a gente estava terminando de visitar um dos missionários e estávamos já quase entrando no carro e de repente Júlio viu um rapaz embaixo de uma árvore lendo o Corão dele. E aí Júlio ia todo mundo entrando no carro e Júlio se aproximou a ele. Então, a história é interessante porque eu vi o rapaz lendo o Corão debaixo da árvore, né? Aí me aproximei dele e falei assim, escuta, Hélio, parabéns, você está lendo aí, eu estou vendo que você está procurando a verdade, né? E aí, você já encontrou? Aí ele falou, sim, eu acho que o islamismo é o caminho certo. Eu falei, olha, eu acho que não. Jesus diz que ele é a verdade, o caminho e a vida. Okay? Deus nos falou para vir aqui, Deus me mostrou para vir aqui para te falar isso, que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Aí ele falou, não acredito nisso. Eu falei, tá tudo bem então, não tem problema. Mas por que então a gente não continua essa conversa através do WhatsApp? Né? Vamos conversar, quem sabe você pode me convencer que o islamismo é correto e aí quem sabe, olha, eu posso até me juntar à sua religião se você me convencer, né? E aí ele falou, vamos, trocamos então os contatos, né? E a conversa então passou para ser no WhatsApp. E depois de um tempo, eu sempre mandava mensagem, ele me mandava mensagem, a gente tentava conversar. Depois de 1 ano de conversa, ele me manda uma mensagem então dizendo assim, hoje eu acredito que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Uau. Depois de 1 ano. Ali ajudando a ele a entender como que era o que Jesus fala sobre si mesmo, né? E hoje eu estou no processo de discipulado dele. Uau! Que incrível! Fantástico. E é importante você usar a palavra certa, né? Discipulado, né? Eu acho que discipulado ele é fundamental, só que ele dá muito mais trabalho, né? Dá muito mais trabalho. Nós consideramos evangelismo é fácil. Discipulado é aí quando você paga o preço de formar um discípulo. E vocês falaram aí das barreiras que vocês tinham no início, porque muitos missionários não evangelizam, e hoje a gente vê missionários que às vezes, né, a gente está falando no cristão em geral, né, mas trazendo um pouquinho para o contexto de missão, a gente vê muitos missionários que estão no campo às vezes 10 anos, 15, não sei, 5 anos, já estão há anos, e você não vê fruto, né? Claro que a gente não dá para medir por tipo, aquilo ali levou 1000 para Jesus, né? Numa cruzada ali, né? E você vai ver depois que teve um discipulado, às vezes não teve, não é nesse sentido de medir, mas que você vê que a pessoa não evangeliza, ela só faz ali trabalhos sociais, ela faz esse tipo de trabalho, mas não tem a pregação mesmo do evangelho, né? Então eu queria perguntar, por que vocês acham que tem tanto missionário com esse perfil hoje? Bom, essa é uma manifestação do espírito da nossa época também. Eu acho que a ênfase muitas vezes no Brasil que se dá para projetos sociais é para mascarar muitas vezes a falta de poder espiritual que a pessoa tem. Ou até a falta de conteúdo mesmo, não é? E não é que as pessoas não têm o que falar, elas têm o que falar, mas elas às vezes estão com medo de ofender a pessoa por falar do evangelho. Então eles preferem se envolver tanto na obra social. A obra social é importante, claro que é. Sim. Ok? Mas como eu sempre disse desde o início do nosso ministério, né? O que adianta a gente dar roupa, comida e cuidar bem de uma pessoa e deixar ela ir bem sadia para o inferno? Verdade. Okay? Bem alimentada para o inferno. Então a mensagem do evangelho é o que vai fazer a diferença entre se a pessoa vai desfrutar da salvação eterna ou não. Né? A obra social pode abrir corações? Pode.
Mas deixa eu te falar uma coisa, eu acredito, porque eu tenho visto isso constantemente, a obra social abre poucos corações. Não abre o coração de todo mundo, não. Okay? São poucos. Mas o que é mais efetivo é quando a pessoa aprende a compartilhar o evangelho enquanto ela está fazendo a obra social. Sim. Ok? Verdade. Enquanto ela está demonstrando o amor de Jesus através do cuidado da pessoa que está doente, através do cuidado da pessoa que está passando por um problema emocional muito grande, né? O evangelho envolve tudo isso. Uau! É até interessante isso que você falou, que a última vez que a gente esteve na tribo Turkana, a gente conseguiu levar 1 tonelada de comida. 1 tonelada. E aí a gente pregou ali também, né, para aquela comunidade, tudo, né, uma palavra bem evangelística, mas falando de cruz, de pecado e tudo. Arrependimento. E aí no final, quando eles já estavam distribuindo a comida, eu cheguei pro pastor e perguntei: pastor, a gente conseguiu trazer mais comida, né? Quanto tempo dura essa comida aqui para esse povo? Aí veio o balde de água fria, né, que ele falou: olha, tudo que a gente tá distribuindo aqui para essa quantidade de pessoas, 2 dias. Falei, 2 dias. Aí eu pensei, uau, isso não dá pra nada. Então, realmente, a obra social, ela é até muito bonita, né? Quando a gente posta nas redes sociais, o pessoal vê. Mas ela dura pouco, né? É verdade. E se não tiver o evangelho... Eu acho que é importante esse carinho, cuidado, generosidade das igrejas. Porque eu também recebo doações para dar alimentos para os pobres, né? Então eu agradeço por essas pessoas que, elas são 2, que nos ajudam a dar isso, mas isso não é só uma expressão de carinho, de amor, de cuidado, mas você não está resolvendo o problema do povo. O problema o verdadeiro problema é a vida eterna. Onde que eles vão parar? Sendo pobre, sendo rico, onde que ele vai terminar quando morrer? É o que o Júlio falou, né? A gente pode até alimentar o povo, mas se a gente não pregar, se não tiver a pregação, eles vão pro inferno de barriga cheia. Então tem que ter a pregação, né? A obra social sem a pregação, sem o evangelismo, ela é só uma obra social que o espírita faz, qualquer um pode fazer. É então, verdade. Baseado nisso, né? Baseado nesse ponto que a gente já tá falando aqui, né? Eu sei que a gente já tá falando da pregação, né? Mas então, na opinião de vocês, qual seria a maneira correta da gente fazer a obra missionária, né? Ou até mesmo o evangelismo, né? Qual seria a maneira correta ou bíblica de evangelizar? Pensando nisso. Eu acho que eu posso começar e depois Júlio me continua. Primeiro você dá o evangelho, que é o mais importante, é o tesouro que nós temos para compartilhar. É a pérola, né? Que nós temos que dar para o povo. Aí as pessoas que recebem, apreciam e querem crescer espiritualmente, é aí que você começa a investir. Investe nelas, né, em um sentido espiritual, que é o básico, e depois você acaba se envolvendo na necessidade do povo. Porque muitas das pessoas que a gente evangelizou tinham problemas de saúde, acabaram no hospital. A gente não pode ignorar quando eles passam necessidade, mas são pessoas que realmente estão envolvidas, estão firmes na palavra do Senhor, e você não pode ignorar quando passam uma necessidade. Então aí você se envolve. Nós envolvemos em pagar contas do hospital e doenças, ou pessoas que morrem dentro da família, até casamentos, né? Então você se envolve com a pessoa que você está da vida deles, né? Então você não ignora essa parte, mas tem uma linha que a pessoa não começa a ser dependente de você, que qualquer coisa, eu estou com fome, estou com necessidade. A dependência é um problema muito grande e que muitos missionários, infelizmente, gostam disso. Eles gostam que as pessoas ficam dependentes deles, tanto na área de ajuda assistencialista, tanto na área espiritual também. Eles querem que as pessoas dependam deles, né? Fica bonito na carta de oração. Okay? Verdade. E a gente precisa aprender a fazer com que o povo se torne o mais independente possível o quanto antes. Okay? Crescendo na fé, crescendo como discípulos de Jesus,
mas sem essa dependência que é daninha para a vida deles. Muito bom. E, gente, eu sei que a gente falou bastante dessa questão de obra social, mas trazendo isso para uma pergunta, que às vezes o pessoal de casa tem essa dúvida. Obra social, ir para a rua, fazer eventos evangelísticos, ações, enfim, é evangelismo ou não? Não, isso aí, o máximo que a gente pode dizer que isso aí é uma tentativa de começar a evangelizar. É uma tentativa de chamar a atenção das pessoas. Isso não é evangelismo. Tá? O que é o evangelho? Muitas vezes as pessoas não sabem o que é o evangelho. O evangelho tem um conteúdo. O conteúdo do evangelho é claro, é delineado na Bíblia. É que Jesus veio, ele viveu uma vida santa, Jesus morreu, foi sepultado, ressuscitou e um dia ele vai voltar, ok? O conteúdo do evangelho tem que ter essas partes, né? O conteúdo do evangelho tem que ter que a pessoa, ela está distante de Deus, ela está debaixo da ira de Deus e que é só Jesus que pode resolver o problema da inimizade dela com Deus. Sim. Se o evangelho não for pregado dessa forma, nesses termos, ok? Tudo que a pessoa faz é simplesmente, pode ser até pré-evangelismo. É um aquecimento para o evangelismo. Aquecimento. Mas você dançar e tocar violão na rua e fazer esse monte de distribuir comida, roupinha, não sei o quê. Folhetos. Pode ajudar? Pode. Muita gente se toca com isso. Mas isso não é evangelismo. Você pode até ter pessoas que começam a aderir à sua igreja ou à sua denominação, mas pessoas inconversas. Ok? Que elas não entenderam o evangelho. Sim. E aí já entra a parte do discipulado também, Isso. né? Para que ela entenda realmente a mensagem do evangelho. Né? É como se fosse uma boa isca, né? Vamos dizer assim, dependendo do contexto que a gente tá, né? Por exemplo, na Europa é muito comum que as pessoas façam arte na rua. E as pessoas param para apreciar mesmo, né? Então, não sei, na opinião de vocês, o que vocês acham? Por exemplo, se o pessoal para ali para ver, né, aquela arte, mas de repente chega alguém, cola naquela pessoa e fala: oi, então, tudo bem? Qual que é seu nome? Então, hoje nós estamos aqui apresentando essa arte, por quê? E aí começa ali a falar com aquela pessoa, né, a respeito de Jesus, do pecado e da cruz, né? Mas ainda assim, é só um começo, né? Ainda assim é um aquecimento. Não, a gente não pode desvalorizar os esforços missionários que fazem nesse sentido, desse tipo inicial de evangelização, vamos falar. Mas não se compara quando você senta com a pessoa e você apresenta o evangelho. Verdade. E a pessoa entende e são abertos os olhos espirituais para a vida eterna. Uau. Então isso é uma coisa pessoal. E exige tempo, né? Exige tempo. Às vezes, é claro, tem situações que você falou que ali é a única oportunidade. Mas normalmente vai exigir tempo. O Júlio levou 1 ano trocando mensagem com o cara que estava lendo o Corão debaixo da árvore, por exemplo, né? Então não é algo da noite pro dia. Então, a dificuldade é que hoje em dia é muito fácil a pessoa confundir esse pré-evangelismo com evangelismo. Você fazer alguma coisa para atrair a atenção de alguém não é evangelismo. Ok? Então, mas pode ajudar? Pode, mas também pode atrapalhar muito. Verdade. Que a pessoa só fica naquilo e não prossegue para o passo mais importante. Sentar com a pessoa e explicar o evangelho. O que é o evangelho? Explica direitinho o que é. Okay? Por que Deus está irado com o ser humano? E hoje também isso vai contra o imaginário hoje das pessoas, né? Que fala que é só para pregar coisa positiva. Não precisa falar de ira de Deus. Para que falar de inferno? Para que falar disso? Bom, que a Bíblia fala. Né? Tá na Bíblia. Vamos enfatizar a pregação completa, né? Muito bom. Eu gosto de uma frase, acho que é do R.C. Sproul, que ele fala, né? Que as boas novas do evangelho, de fato, só são as boas novas
quando você entende primeiro a má notícia. Então a boa notícia, ela é boa notícia porque você entendeu a má notícia primeiro. E a má notícia é justamente, né, o evangelho, é o pecado, a ira de Deus, a condenação. E eu concordo com você. Se você não apresenta essa parte da mensagem, você tá dando meio evangelho pra pessoa, né? Não o evangelho inteiro. Verdade. Gente, voltando um pouquinho para a questão do medo, como vocês acham que a gente pode vencer o medo de evangelizar? Porque é comum, até para missionários, né? Claro. Nós queremos a aprovação das pessoas, mesmo que a gente não conheça. Você acabou de conhecer uma pessoa e você já automaticamente, a nossa natureza, a gente não quer ser, o medo de ser rejeitado, né? Então, como vencer o medo de evangelizar e ter essa ousadia, né? De não ter medo, igual vocês deram esse exemplo, é fantástico. O muçulmano na casa de vocês deu horário de oração, esticou o tapetinho e orou. Então, por que a gente não faz o mesmo, né? Por que a gente tem, às vezes, receio? Será que é medo de ser rejeitado? O que acontece? Como vencer esse medo? Bom, voltando naquele assunto, né? Eu falei que tem duas fontes de medo, às vezes, a partir da ignorância e o medo gerado também, porque a pessoa não sabe como a outra vai reagir, ela não sabe o que falar. Ou é ignorância ou é medo também, né? Mas como se vence isso? O medo é um problema e também pode ser uma bênção. Deus colocou o medo em nós. O medo é uma emoção, como qualquer outra emoção. O medo é alguma coisa que pode te proteger. Mas se o medo ficar descontrolado, ele te paralisa. Uau. Okay? O que acontece é que se eu encontrar, por exemplo, um leão na rua e eu não tiver medo, alguma coisa está errada na minha cabeça. Verdade. Okay? Mas agora, quando a gente tem um medo irracional de evangelizar alguém, o problema pode ser mais espiritual nosso. Verdade. A gente não está preparado para aquilo, a gente não sabe. E isso pior, porque isso acontece entre missionários, que deveria ser a tropa de elite de Deus. Né? E eu gosto daquela frase, né? Mas imagina, porque quando eu servi o exército, a gente sempre falava, né, que soldado não tem medo de bala. Né? Imagina o soldado que tem medo de morrer. Okay? Imagina um soldado que tem medo de dar tiro, que o som do tiro assusta ele. Verdade. Quer dizer, um dos treinamentos que eu dou aqui na África, eu sempre falo que muitas vezes nós estamos enviando escoteiros em vez de enviar soldados. Uau. Muito bom. Uau, okay? Muito bom. Então a gente... Por quê? Porque os escoteiros são muitos. Né? E a gente quer encher o campo missionário de escoteiro. Aventureiro. É o povo que gosta de aventura, o povo que gosta de viajar, mas na hora de fazer o trabalho mesmo, eles não têm a garra do soldado. Okay? E eu gosto muito, procura para mim aquele verso da palavra de Deus que fala... Ok? Segundo do treinamento. A gente já recebeu esse treinamento, então nós estamos... Isso aí, então vamos ver se a gente foi bons alunos. Já deixei marcado, ó. Então, olha só o que o apóstolo Paulo fala para o seu filho Timóteo, ok? Ele fala: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E que o que da minha parte ouviste através de muitos testemunhos, isso mesmo transmite a outros homens fiéis. E aí ele fala no verso 3: participa dos meus sofrimentos como um bom soldado de Cristo. Bom, o soldado tem que estar acostumado com o sofrimento. Ele precisa se acostumar com o sofrimento. Verdade. O soldado que está acostumado com a vida boa, que tudo paz, tudo tranquilo, quando chega no momento da guerra, quando chega no momento do combate, ele não sabe como reagir. Verdade. E então, quem são esses? Esses são os bons soldados que sabem lidar com o sofrimento. Uau. Ok? O soldado que não sabe lidar com o sofrimento, ele passa a ser, então... Um desperdício para o exército. Um escoteiro. Ele é um cara treinado, ok? Mas que não está pronto para fazer o serviço. Uau. E aí ele fala: nenhum soldado se envolve nos negócios dessa vida. Quer dizer, o seu objetivo é agradar quem o alistou para aquele trabalho. E quem nos alistou somos soldados de Cristo. Quem nos alistou foi Jesus. Amém. Então nós temos que cumprir o que Jesus nos comanda como bons soldados.
O escoteiro, o objetivo maior do escoteiro é ter um tempo gostoso. Verdade. No campo missionário. É por isso que você vê hoje poucas pessoas enfatizando esse compromisso da obra. Verdade. Agora, uma vez eu já perguntei várias vezes para vários missionários: você tem medo de evangelizar muçulmano? Infelizmente, muitos deles não são sinceros o suficiente para admitir que eles têm medo. Mas eu estava conversando com um missionário africano. Nós estávamos envolvidos no treinamento dele. Perguntei para ele se ele já tinha experiência em evangelizar muçulmanos. Aí ele falou: sim, a gente está ajudando. Mas, na verdade, ele nunca tinha tido a experiência de levar um muçulmano para Jesus. Um único. E aí, finalmente, ele foi sincero o suficiente. Falou: não, eu nunca nem evangelizei um muçulmano. Aí eu perguntei: você tem medo? Não tem medo. Vou fazer a pergunta de novo. Você tem medo de evangelizar muçulmano? Ele abaixou a cabeça e falou: sim, eu tenho. Aí eu falei: não fala para ninguém não, tá? Você vai aprender agora a como vencer esse medo, tá bom? Você vai aprender a vencer esse medo. Se você tiver sério, você vai se transformar num soldado útil de Jesus, tá? Que não tem medo de falar da sua fé mesmo para um muçulmano. E, bom, então eu comecei a falar, esse verso foi um deles, né? Explicando para ele que um soldado, ele precisa ser corajoso. E de onde vem essa coragem? Eu acredito que vem através da fé. Tá? Eu e um amigo nosso aqui, nós, no início, bem no início, lá pelo ano de 2005, a gente ia para várias igrejas ensinando as pessoas a evangelizar muçulmanos, né? Então nós tínhamos até um esquete que a gente fazia, né? E tínhamos uma cobra de plástico que ele guardava, né? Ele, como africano, ele sabia como o povo ia reagir, né? A gente tinha uma cobra de plástico dentro da bolsa, e aí então eu li aquele verso que Jesus falou, né? Povo de pouca fé, por que vocês têm medo? Repreendendo os discípulos no barco, né? E aí eu fazia a ponte de que o medo, na verdade, vem por falta de fé. Ok? Quanto menos fé você tem em Deus, mais medo você tem. Uau! Muito bom. Quando a sua fé é forte e é grande, você tem menos medo. Tá? É possível o missionário ter medo? Tem. Claro. Tem, é possível o missionário passar por períodos de medo, né? Mas essa relação entre medo e fé é muito prática, né? E aí eu perguntava para a igreja: vocês acreditam em Jesus? Vocês têm fé em Jesus? Todo mundo pulava: nós temos. Vocês têm coragem de evangelizar o muçulmano? A gente tem. Nós temos coragem de evangelizar o muçulmano. Não, todo mundo falando aquilo na emoção, né? Vocês não têm medo de nada mesmo? Não, a gente não tem medo de nada. Aí então, meu amigo Peter então pegava e jogava essa cobra de plástico no meio da multidão. Nossa! Aí você via a gente pulando a cabeça um do outro, ok? Meu. O medo paralisava eles, o medo fazia eles fazer coisas absurdas. E mesmo sabendo que a cobra era de plástico, eles não tinham coragem de chegar perto. Uau! Okay? Uau! E então, tudo isso a gente usava para mostrar: olha, vocês falam que não tem medo, mas infelizmente vocês não têm coragem de admitir que vocês têm medo. E se vocês têm medo de uma cobra de plástico, vocês têm muito mais medo de evangelizar o muçulmano. Verdade. Então a gente tinha que trabalhar nisso também, né? Vencer o medo não é fácil, não é fácil, mas é possível. Eu gostaria de acrescentar uma parte do medo, né? Que ano passado, hoje esse pessoal nunca teve medo, né? Eu tive medo. Ok? Mas o meu medo foi transmitido quando fomos ameaçados. Bueno, é outra história. Meu esposo tinha um blog e estava evangelizando anonimamente através do blog.
E começaram a mandar ameaças. Vamos achar vocês, mandavam fotos de cabeças decapitadas, vamos achar você, vamos fazer isso. E nesse momento, eu não sou de pedra, eu tenho filhos, eu não quero que peguem meu marido e decapitem nele e matem nele, não. Aí eu tive medo, né? E eu até falei, amor, para com isso, né? Porque ele estava sendo tão lançado, fazendo era um povo pesado que estava interagindo. Eles não estavam querendo conhecer a Jesus, estavam querendo atacar. Tá? Então era outro nível. Aí eu tive medo, né? Não pensem que a gente é imune, nunca tem medo, não é assim, não? Somos naturais. Mas vamos classificar, né, de que o medo que nos paralisa é evangelizar e o medo natural que a gente pode correr por nossa vida, né? O ser humano, ele foi programado por Deus para proteger a sua própria vida. É aquele instinto de autoproteção. Sim. Ok? Então, quer dizer, tá lá. Mas a gente não pode deixar esse medo nos paralisar. E nos controlar. Verdade. Uau, eu fiquei pensando agora, vocês falando, eu lembrei de outras situações também. Às vezes não só para a pessoa que está num campo missionário, transcultural, né? Como, por exemplo, a Angélica compartilhou aqui uma questão extrema, né? Onde ali a vida já estava sendo colocada em risco, né? Mas, na verdade, as pessoas podem ter medo de evangelizar hoje também por uma questão de status. Por uma questão de não quererem ser rejeitadas em um determinado círculo social. No emprego, medo de perder o emprego, ou de como vão julgar, tratar. Ou para os adolescentes, aí os mais novos, perder os amigos, né? Não tá incluso dentro daquela roda, daquele contexto. E eu me lembro na época que eu trabalhava na empresa, eu passei por muitas situações assim, onde as pessoas questionaram a minha fé. Eu lembro que tava um dia no elevador voltando do almoço, eu, meu gerente e mais, acho que todo o nosso time inteiro ali, né, trabalhava junto, e um dos meninos perguntou para mim: mas você acredita mesmo que só a Bíblia é a verdade? Mais nada. Eu falei, Eu falei, eu acredito, só a Bíblia é a verdade, não tem outra verdade. Ele, não, mas você é radical demais. Eu falei, mas você tem duas verdades, uma delas é mentira, né? Eu falei, então, eu acredito que a Bíblia é verdade e o resto é mentira. Ele, não, você não pode ser assim. Eu falei, então tá. Mas aí o mais interessante era que mesmo que esses questionamentos vinham, o fato de você se posicionar em muitos momentos faziam as pessoas voltar pra você, do tipo, pô, cara, eu tô passando por essa situação na minha vida. Ora por mim. Então, muitas vezes eu orei por pessoas dentro do meu trabalho. Em momentos assim que eu não imaginava, eu não esperava. Mas por que eu tô falando isso, né? Porque a gente tá falando do contexto de missões, né? Aqui agora. Mas a verdade é que esse podcast é para abranger também todo o medo de evangelizar. E de fato, as pessoas não evangelizam no trabalho, ou os adolescentes, ou os jovens também, ou família. Até na família, ou no grupo de amigos, pelas mesmas duas razões. Pela ignorância, né? Como o Júlio colocou muito bem, porque a pessoa já não tem aquele entendimento bíblico, ele nem entende muito bem esse Jesus, né? Que ele prega aí, que ele professa. Ou também pelo fato da aceitação, da rejeição, enfim. Então tem muita coisa. E a incredulidade, na verdade, né? Porque se a pessoa tem medo de ser rejeitada é porque a fé dela não está bem fundamentada em Deus, né? Essa questão da fé é sensacional. Para mim fez toda a diferença, assim. Eu falo que tem a vozinha, né, aqui, e a gente tava ali no início construindo uma amizade muito boa, aquela coisa. E aí eu lembro do dia que vocês compartilharam, né, esse tema com a gente. E essa questão da fé mexeu muito comigo, porque eu falei, se eu tenho medo, por que eu ficava com medo? Porque eu não queria perder a amizade dela. E se eu falar, eu perder a amizade dela? E aí, aquele dia, Deus foi me questionar. Será que você não tem fé que eu posso convencer ela? Né? Porque é ele que vai convencer, não sou eu. Eu só jogo a semente. Quem vai fazer a semente florescer ali é o Espírito Santo, né? Então essa questão da fé, e às vezes eu fui sondar meu coração e eu vi, nossa, às vezes eu não tenho fé. Às vezes eu tô tendo fé em mim mesma, por isso que eu tenho medo. Então eu tenho que pôr minha fé no lugar certo, é a fé nele, porque o poder é dele, o evangelho é dele, eu sou só um vaso quebrado que ele usa. E aí depois daquele dia a gente passou a falar mais preciso, já teve ocasião que a gente teve a oportunidade de orar para ela no nome de Jesus, e ela mesma falou, nunca recebi uma oração de um cristão, ninguém orou por mim em nome de Jesus.
né? Então a gente passou a perder o medo e hoje a gente fala abertamente com ela da Bíblia, né? Tanto que ela, vocês viram ali, ela fez um presente pro Noah, colocou a arquinha de Noé, porque se bem que tem no Alcorão também, mas ela quis colocar porque ela sabe que a gente deu o nome de Noah por causa da Bíblia. Então até muito o testemunho linda. Que eu tinha esse medo e a forma que eu consegui vencer foi ver aonde estava a minha fé. E estava em mim mesma, não estava no lugar certo, né? Então hoje eu tento sempre trazer ela para a cruz, para o poder do Evangelho, para Cristo. E você fez a pergunta, né? Como perder esse medo? É praticando. Amém. A gente se lança na água e começa a nadar, né? Amém. Gente, muito bom esse bate-papo aqui. A gente poderia ficar aqui uma semana, viu? Fazendo esse podcast aqui, porque aqui tem conteúdo demais, né? São só 35 anos, né, Júlio? De experiência missionária. Tá doido que eu tenho de idade, o cara tem de missionária. Mas eu queria pedir para vocês deixarem agora, então, o fechamento, cada um de vocês, as considerações finais, né? Pro pessoal que tá aí assistindo, ouvindo a gente. E você que tá assistindo a gente aí, não esqueça, viu? Deixa seus comentários aí embaixo, perguntas aí também que você tiver a respeito do campo missionário, pode deixar aí embaixo também que a gente vai tentar responder depois. Mas queria passar aí para vocês as considerações finais. Aqui pensando, né, que tipo de pessoas estão ouvindo, né? Eu imagino que muitas das pessoas que ouvem são pessoas que amam a obra missionária e outros que também desejam ser missionários, né? Eu oro para que muitos daqueles que estão ali ouvindo, eles tenham o desejo de se juntar à obra missionária. Mas nós precisamos de missionários que sejam missionários corajosos. Amém. Chega de missionários que são muito escoteiros, que só vêm para a aventura, só vêm para aquela coisa de viajar, conhecer gente nova, comer comida diferente e tal. Então, a gente precisa de gente que tem coragem suficiente para fazer a diferença no campo missionário. Amém. É isso que eu oro. Eu oro para que muitos deles aqui possam sentir aquele chamado de Deus e ter a certeza que Deus está chamando eles para fazer essa obra. Amém. Uau. E se você é jovem, com este maravilhoso casal que amamos de coração, é hora de servir a Deus, é hora de decidir se eu quero dar minha vida para o serviço, para a obra missionária. E que bom é servir quando não é jovem, porque você vai dar o melhor de você, os melhores anos da tua vida para servir ao Pai. Então eu quero encorajar que você não deixe esperar. Se Deus te está chamando, aceita esse chamado e começa a se preparar agora. Amém. Posso adicionar uma coisa mais? Claro. Então, tem aqueles que Deus pode estar chamando para servir na obra missionária e tem aqueles também que Deus já chamou para sustentar a obra missionária. Se você não foi chamado para se juntar à obra missionária em qualquer lugar do mundo, você é chamado para sustentar a obra missionária. E isso é muito importante. Né? Muitos missionários africanos, eu poderia te dar uma relação muito grande, muitos missionários africanos, eles não têm dinheiro para comprar uma galinha para janta, mas eles estão fielmente servindo a Deus. Uau. Né? E são esses missionários que a gente está servindo, a gente está ajudando, a gente está fazendo muita coisa por eles. E esse povo que está lá assistindo pode fazer uma diferença muito grande na vida desses missionários. Verdade. Tá? Que Deus abençoe vocês, viu? Amém. Muito obrigado, queridos. E você, amor, quais são as suas considerações finais? As considerações finais é que eu vou esconder o passaporte deles, não vou deixar eles embora. Não vamos deixar eles embora. Ai, gente, eu acho que nessa questão de perder o medo, eu acho que eu falei agora há pouco sobre uma experiência pessoal recente, né? Que foi colocar a questão da fé, né? E o Júlio falou muito bem, usando aqui o texto de Timóteo, sobre ser um soldado, não é um frouxo, né? Um soldado, nós somos chamados para ser soldados. E ter a fé no lugar certo. E também lembrar que a gente tá aqui nesse mundo de passagem, é um pedacinho que Deus nos permite passar por aqui. Nós temos uma eternidade inteira com Jesus, então às vezes a gente tá com muito coração aqui na terra, muito preocupado em aprovação, né? Igual você deu exemplo de chefe, de amigo. Então a gente lembrar que nós estamos de passagem, então
perder esse medo mesmo, ter a coragem e ter fé que o evangelho é poderoso para salvar pessoas, Jesus é poderoso para salvar pessoas. Então, essa é a minha consideração final. Não tenha medo. E, gente, se você ficou corajoso depois desse podcast, tem aquela pessoa que o Espírito Santo traga na sua memória agora, aquele vizinho, aquele amigo, aquele colega de trabalho, aquele parente. Conta pra gente, vai lá, se posiciona como soldado de Cristo e compartilha com ele o evangelho e depois conta pra gente se isso te ajudou de alguma forma. Beleza. Amém. E para eu terminar aqui também minhas considerações finais, eu queria lembrar do chamado mesmo, né, da grande comissão de Mateus 28 e ressaltar só uma parte aqui do texto, né? Que quando Jesus fala para os discípulos que toda a autoridade foi dada a ele no céu e na terra, e aí depois ele manda os versículos a fazer discípulos, né? Manda a gente fazer o trabalho difícil, né? De fazer o discípulo. Mas no final ele fala, né? E eu estarei convosco todos os dias, até o final dos tempos. Então, se a gente tiver fé nessa promessa, né? Que ele está conosco, a gente nunca vai achar que a gente está fazendo o trabalho sozinho, nunca vai ter medo, né? Isso, na verdade, vai fortalecer a gente falar, poxa, eu tô aqui, tá difícil, não tá fácil, seja qual for o contexto, né? Mas Jesus tá comigo. Tava ontem, tá hoje e amanhã ele vai continuar comigo. Por quê? Porque ele disse, né? Porque ele falou. Então, acho que essas são as minhas considerações finais. Vamos perder o medo aí, galera. Vamos evangelizar esse povo. Eu tenho a última palavra, que quero agradecer a vocês. Jorge e Isabel são como filhos para mim. Eu tenho a idade de meus filhos. Eu adotei de coração mesmo. E realmente tenho muita saudade de vocês. Foi um privilégio ter investido esse tempinho, que foi tão pouquinho, passou tão rápido, né? Passou muito rápido. Estar juntos, comer juntos, aprender juntos, fazer ministério em algumas áreas juntos. E eu aprendi muito também de vocês. Vocês são jovens, têm um potencial tremendo. Vão fazer coisas muito bonitas para a obra do Senhor. Amém. E uma palavra para os sustentadores que apoiam eles. Continuem firmes. E muitos comecem a apoiar eles, tá? Amém. Porque são pessoas, obreiros preciosos da obra do Senhor. E os apoiadores do Júlio e da Angélica que vão assistir, continuem apoiando, porque olha, hoje assim, é os nossos missionários maiores exemplos. Verdade. Então, continue que a obra não para, não. Obrigado, Deus queridos. abençoe vocês, viu? Obrigado Amamos por vocês. nos convidar. Muito bom. Esse é o meu primeiro podcast. Aê, primeiro de muitos, hein? Obrigada, bom, queridos. gente. Amamos vocês. Então é isso, gente. Muito obrigada por tudo. O coração fica apertadinho que em breve vocês estão partindo, mas a gente sabe que vocês continuam, mesmo de longe, acompanhando, aconselhando. Eu sei que a gente pode contar com vocês. Que Deus possa abençoar a família, né, que vai estar lá e a obra que não para. Eu tenho certeza que até o dia que o Senhor voltar ou levar vocês, vocês vão ser esses soldados que Timóteo, que Paulo mencionou para Timóteo. Então que Deus possa abençoar muito. Nós vamos chegando no final, gente. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Compartilha com alguém que você sabe que a pessoa tem o desejo de evangelizar, mas tem medo, não sabe como. Manda esse vídeo para essa pessoa. A gente sempre fala aqui, né? Vamos fazer missões juntos. Missões até os confins da terra e missões até os confins da internet. É isso aí. Hoje na internet a gente consegue alcançar muitas pessoas, então que Deus possa te usar também. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Isso aí. Tchau, Amém. tchau. Bye, bye. Bye, bye.